Amados em Cristo Jesus, a paz seja com cada um de vocês. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de falar com vocês nessa tarde. Pedir a Deus que acrescente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que Deus desperte em você o desejo cada vez mais de conhecê-lo e andar na presença dele. Nessa tarde, eu quero vos falar sobre verdadeira adoração e barulho. Estamos produzindo adoração para Deus ou simplesmente barulho? Quando saio com meus filhos, dependendo do lugar e da música que toca, geralmente nós temos o hábito ali de parar na rua, abrir a porta do carro no lugar seguro, aumentar o volume do som e dançar na rua, de alegria, de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. E isso me recorda a situação ali que quando a arca chegou e Davi dançou na presença de Deus, me lembra também Miriam dançando na presença de Deus, dentre outras pessoas. Isso é gratidão, alegria por tudo que Deus tem feito por nós. E também, de certa forma, é um barulho. Leia comigo. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Eu gostaria que você prestasse atenção na sequência. E sucedeu que os filisteus, ao ouvir a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa? Está no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. E foi dado início à guerra. Infelizmente, os israelitas naquele dia perderam a guerra. E para não ficar somente nisso, os filisteus ainda levaram a arca da aliança. Então, diante desse acontecimento, o que adiantou barulho ao verem a arca chegar no arraial? A palavra de Deus fala assim, que a alegria dos israelitas, quando a arca chegava, foi tão grande que estremeceu a terra, e tamanho movimento, tamanho acontecimento trouxe temor para os filisteus, que ficaram atemorizados, ficaram assustados, pois nunca uma coisa dessa se viu naquela ocasião. No entanto, no início da guerra, eles perderam. E o que eu posso tirar de lição dessa palavra? A nossa maior arma de guerra é a adoração, é a intimidade com o Senhor. A Bíblia fala assim que a intimidade do Senhor, quando nós temos essa intimidade, essa comunhão com Deus, Ele nos revela coisas ocultas. E além de nos propor uma experiência de andar lado a lado com Ele, independentemente, como eu falei com vocês no início, independentemente do local que estamos. Basta abrir o nosso coração ou os nossos lábios. A presença de Deus se faz real em nossas vidas. E quando eu vos falo sobre adoração ou simplesmente um barulho ou festa, eu trouxe o exemplo de quando eu saio com meus filhos, que é festa. Hoje, infelizmente, muitas igrejas estão vivendo esse momento de barulho. É muito barulho, pouca presença de Deus. Sabe por quê? Nós não sabemos discernir. A maior parte dos louvores que nós ouvimos hoje, de norte a sul, de leste a oeste, a maior parte dos louvores dizem respeito a nós, ao nosso futuro, as coisas boas que esperamos, mas a adoração a Deus
São poucas igrejas que amamos. Eu quero que você entenda que eu não estou falando que isso seja errado. Precisamos ouvir canções que nos alegram, sim, precisamos. Precisamos ouvir hinos que nos trazem esperança, precisamos. Mas olha, essa perspectiva muda quando nós entendemos que para o meu bem-estar espiritual, familiar, profissional, a primeira arma de guerra é a adoração a Deus. Quando eu falo, eu refiro adoração a Deus, eu estou falando de louvores literalmente direcionado para Deus, a majestade de Deus, a grandiosidade de Deus, louvores que conduz a igreja a uma genuína adoração a Deus. E quando nós tocamos o céu, quando nós tocamos a Deus, a presença de Deus em nossas vidas nos basta. A presença de Deus em nossas vidas é tudo. Nós entendemos que não é ouro, não é prata, que primeiramente, de fato e verdade, é o reino de Deus, e as demais coisas nos é acrescentada. As demais coisas não têm mais importância, porque a presença de Deus vale mais do que as coisas. E eu te pergunto nessa tarde, a quem você tem adorado? A quem você tem buscado agradar? Se você tem buscado agradar o homem, não é igreja, é empresa. Se você tem... E além de estar sujeito às coisas seculares, você vai ter a sua função como simplesmente um cargo, é empresa. Você vai ter medo de perder a sua posição, seu cargo, isso é empresa. Agora, se o seu coração está em fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, você vai entender que o reino não é de homens, o reino é de Deus. E você vai entender que o reino de Deus é almas, é fazer discípulos, é enviar. O reino de Deus, ele está acima de liturgia, está acima de hierarquia humana, está acima. O reino de Deus não é roupa, nem comida, é paz, é gozo, é transformação, é salvação. Eu conversava agora pela manhã com um amigo, o irmão em Cristo, um grande homem de Deus, e falamos sobre diversos assuntos, dentre os quais surgiu sobre essa essência de adoração. E ele dizia para mim: Luiz, hoje essas questões de adoração, música, é bom que música atrai muito o povo. Música atrai o povo, mas entenda, é só movimento. Os movimentos passam. Adoração atrai a glória de Deus. A glória de Deus faz com que haja conversão, avivamento, despertamento. E as pessoas são atraídas não pelo movimento, não pelo aquilo que as coisas que o homem dita, não. Elas são atraídas pela presença de Deus. E o que é nascido de Deus não desvia, não morre, permanece, prevalece. E então, diante do presente cenário que a Igreja de Deus tem vivido nesses dias sobre a face da terra, tempos de muitas distrações, que valorizamos mais movimentos do que ensinar a igreja a buscar e a conhecer a Deus. O que nós podemos fazer
para mudar o presente cenário. Comece a ter um secreto com Deus. Não se limite a buscar a Deus somente no momento do culto, mas faça esses momentos com Deus que eles sejam constantes em sua vida, no trabalho, no seu lar, na família, na parentela, onde quer que você esteja. Tenha sempre em seus lábios um louvor a Deus, uma adoração a Deus. E Deus vai fazer com que a nossa vida seja que nem a de Enoque. Nós não seremos trasladados, arrebatados. Não seremos, Deus o sabe. No entanto, o nosso coração, o nosso espírito estará constantemente diante da presença de Deus. E estar na presença de Deus vale mais do que tudo nessa vida. Eu não sei qual tem sido o seu foco que você tem buscado. A Bíblia nos orienta que, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Se você não tem sido despertado a buscar o reino de Deus e a sua justiça, nessa tarde eu quero te dar um endereço para você buscar isso em sua vida. O endereço é o joelho, é o seu quarto de oração. E se não der para ajoelhar, é a sua sintonia com Deus. É você rasgar o seu coração diante de Deus e buscar essa comunhão, essa presença, essa unção, porque estar na presença de Deus, meus amados em Cristo Jesus, vale mais do que tudo nessa vida. Eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo de Deus. E sou imensamente grato, porque um dia Ele usou um servo para falar comigo deste amor. Eu não merecia, mas Ele me amou primeiro. E o reino de Deus não é somente nós também não, amados. É espalhar, é proclamar essas boas novas para aquele que se encontra na presente situação, naquele jeito que a gente encontrava quando Jesus Cristo nos resgatou. É falar das boas novas, é falar que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas e o mais importante, a salvação. Grande abraço a todos. Espero que o Espírito Santo de Deus possa direcionar nossas vidas, possa conduzir o nosso caminho para a mais perfeita vida de adoração a Deus. Essa é a minha oração essa tarde. Jesus te ama muito e eu também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.